Missão espiritual, qual o seu propósito aqui na Terra? Esse é um assunto muito polêmico e as pessoas gostam muito, né? Tem muita curiosidade em saber. Então vamos lá, quando a gente fala de missão espiritual no nosso mapa astral, o que a gente deveria observar primordialmente, né? Eu começo falando dos nodos lunares, que consistem entre o nodo norte e o nodo sul, né? O cauda do dragão, cabeça do dragão, Rahu, Ketu, como vocês preferirem chamar. Porque eles são os nodos kármicos, né? Eles indicam o caminho da alma, como se fosse um GPS. Então, o nodo sul, né? Ou seja, a cauda do dragão, ele vai revelar padrões que a gente já traz de outras vidas, né? Aquilo que a gente já está acostumado a fazer, que já é mais comum, né, na nossa vida, padrões até que se repetem, né? Daquilo que a gente faz com frequência, que não é um grande aprendizado, é só algo que vem chipado na gente, né? A gente vem com esse chip de algo que é nato, que a gente já sabe, já conhece, então a gente precisa migrar para o nodo norte, que vai apontar o quê? O que a gente precisa aprender para se desenvolver, para melhorar os nossos pontos kármicos, né? Evoluir, e muitas vezes não são lições tão simples, tão fáceis, né? Ao contrário, o nodo norte é o guia, e a nossa missão é para onde a gente tem que mirar sempre, porque o nodo sul já são os padrões que se repetem. Então, sim, olhar nodo sul e nodo norte, o eixo dos nodos lunares, né, do eixo nodal do seu mapa astral, é sempre muito importante. Lembrando que é sempre um signo oposto ao outro, né? Muitas vezes ele vai te mostrar lá, deixa eu fazer aqui, eu brinco que é a cabecinha da princesa Leia, eu falo para meus alunos, que é esse símbolo aqui, é o nodo norte. Muitas vezes ele vai apontar para você o nodo norte apenas, não o nodo sul, que nada mais é do que o contrário. Isso quando você traça lá no astro.com, ó, o sul é o bumbumzinho para baixo, o norte é a cabecinha da princesa Leia. Muitas vezes ele vai apontar o nodo verdadeiro, né, true node, que é como ele se apresenta lá no astro.com, mas você tem como editar isso nas configurações e ter o nodo sul e o nodo sul, perdão, e o nodo norte aparentes no mapa. E se você edita, né, fuçando lá no astro, você consegue entender como é que isso funciona, não é difícil, você põe para mostrar isso no mapa, né? E aí você consegue ver os dois, mas lembrando que apontando norte, você, por exemplo, nodo norte em Leão, casa 5, você sabe que o nodo norte está na casa 5 em Leão, então o nodo sul está na casa 11, que é a casa oposta em Aquário, vai ser sempre dessa forma, tá bom? Então é muito importante olhar para isso primordialmente, né? E outra coisa, quando a gente fala de missão espiritual, a gente não pode deixar de lado Saturno, grande pai do karma, né? Que por sua vez ele representa todos os grandes desafios da nossa vida, funciona como um professor rígido que ensina a gente através da dor, através da experiência. Então não tem missão sem falar de Saturno, porque ele é quem prepara a gente para crescer, para evoluir, amadurecer e cumprir os nossos propósitos maiores, ainda que a duras penas, né? Saturno fala de restrição, de limitação, né? Muitas vezes ele restringe essa nossa expansividade, que seria Júpiter, mas é assim que a gente aprende, é nessa coisa de se caber em lugares menores que a gente entende o nosso tamanho, de fato, né? Então, realmente ele traz uma visão um pouco limitada, sim, mas muito importante para que a gente amadureça, né? Entenda nossa verdadeira missão na vida e aquilo que a gente deve, né, fazer ou não fazer e de que forma, né? Saturno é um grande pai mesmo, severo, mas que ensina bastante. E também a Lua vai falar sempre das necessidades emocionais, do nosso vínculo com o passado, vai falar de ancestralidade, de família, da segurança emocional, que sem dúvida são peças-chave nessa jornada, né? Outra coisa que também é importante é a casa 12, né? Muita gente não fala, mas a casa 12 fala muito de missão espiritual, dessa missão de vida, né? Dessa nossa, enfim, nosso lugar aqui na Terra, o que a gente veio fazer, por quê? Porque a casa 12, ela guarda os segredos do inconsciente, né? As memórias coletivas estão todas lá descritas na casa 12. Os karmas antigos, tudo que a gente precisa integrar. Lembra? A casa 12 é a casa referente a peixes, ao signo de peixes. É o final de tudo e também o início de tudo, né? A gente pode considerar o útero materno, né? Então também não deixa de ser o início de tudo, né? Onde tudo se finda, né? A gente tem as 12 casas, quando chega ali é a síntese, né?
Então é a experiência de todas as outras casas, a casa 12, isso é muito importante. É uma casa de cura, de autocura, né, onde a gente tem capacidade de integrar realmente todas essas coisas a ponto de curar, né, através dessas memórias que são coletivas, dos karmas que a gente tem. Então no mapa natal a gente já tem muitas pistas e claro, olhar sempre o que está em trânsito, se a gente vai ter alguma coisa também numa revolução solar, na casa 12. A casa 12 ela é muito, né, ela tem essa delicadeza, essa sutileza, né, de tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que é muito delicado, né, é muito relativo falar do inconsciente, não é palpável, né, então é realmente uma coisa muito tênue de conexão espiritual, que a gente precisa olhar para isso, né, e se conectar com um todo, com essa unicidade da vida, né. Então, quando a gente fala de missão espiritual, não é algo muito linear, não é uma na verdade não é nada muito específico, vamos olhar só isso daqui, vamos olhar só os nodos lunares, não vamos falar só de Saturno. Saturno é maravilhoso. Os nodos lunares são, para mim, considerados a espinha dorsal do mapa, né? Para a gente se entender de onde viemos e para onde vamos, né? Esse norte, né? Esse GPS, eu acho incrível, mas é um conjunto de todas essas coisas, né? Ou seja, não é algo muito linear, e sim uma jornada de autoconhecimento, de quem somos, né? De como que a gente é desafiado a equilibrar esse passado, né? Esse presente e olhar para o futuro, criando sempre caminhos de evolução. Então, olhem aí no mapa de vocês, primordialmente, claro que o mapa todo vai dizer muito, sempre, mas os nodos lunares são fundamentais, eles realmente vão te mostrar a sua espinha dorsal, aquilo que é fundamental no que você é, daquilo que você tem e para onde você tem que se guiar. Saturno vai te falar de todas as principais lições de vida, né? Ainda que sejam feridas muitas vezes, e aí a gente pode olhar também para Quiron, que também vai mostrar as nossas feridas e as nossas curas, mas Saturno de fato é um planeta que fala do tempo, né? Ele é Cronos, então ele vai falar de passado, ele vai olhar para o presente, ele vai te fazer olhar o futuro. Então eu gosto muito de falar de Saturno quando a gente pensa em missão espiritual, Lua, né? Eu acho que esses pontos realmente juntos, junto com a casa 12 também, dependendo se você tem planetas, né, ali na casa 12, contabiliza isso, porque vai te ajudar muito a fazer esse mergulho profundo, tá bom? O mapa é um pupurri de coisas, né? É um mergulho intenso, todos os aspectos contam, todos os planetas contam, tudo importa no mapa, né? Mas quando a gente fala de missão espiritual, eu acho que dá para começar olhando para esses planetas, para esses pontos kármicos que eu falei aqui para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte, solta o dedinho aqui, compartilha, manda para alguém, manda para pelo menos uma pessoa que já ajuda bastante o canal e coloca aqui nos comentários o que você achou. E coloca também uma dica de um vídeo, de um tema que para você é importante. Aliás, esse vídeo eu tô fazendo por conta de um comentário muito bacana que eu li recentemente, falando de missão espiritual, e aí eu trouxe esse tema para vocês. Então, o que vocês me sugerirem, com certeza vocês vão ver aqui nesse canal, tá bom? Beijo grande!